Salve, salve, galera! Mais uma vez aqui, gravando um podcast para o SOC Brasil. Hoje a gente vai falar de um tema que está aí na crista da onda. A gente vai falar de segurança em cloud, vai falar de DevSecOps, vai falar de SecOps, vai falar um pouquinho do mundo Linux. E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Já trabalhei com ela, já participei de palestras dela. Hoje, então, a gente trouxe aqui uma convidada de peso, Gabriela Dias. Boa noite, Gabi. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Cara, super boa noite. Para mim, um privilégio. Agradeço super o convite. Estava com saudade de você. Obrigado. Bom, gente, a Gabi ela é formada em ciências da computação, tem MBA executiva em várias áreas, né? Atuou já como diretora da conhecida For Linux, eu acho que uma escola aí conhecida por muita galera de Linux aí. Então, assim, tem um currículo extenso. Hoje atua como diretora de engenharia. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre como que é a vida de uma executiva de engenharia, como que foi a carreira dela saindo ali da formação da universidade, passando por parte técnica, trabalhando com Linux, Debian, mexendo ali dia a dia no Shell, até chegar hoje na carreira executiva, que é onde ela consegue orquestrar ali o trabalho da galera. Beleza. Gabi, conta um pouco pra gente aí como que foi o início da sua carreira e como você se interessou por hoje o que você faz, a parte ali de Linux, segurança, cloud e tudo mais. Legal. Então, eu falo que a tecnologia me escolheu, né? Eu não escolhi a tecnologia. Eu tenho 40 anos hoje. Há 20 anos atrás, um pouquinho mais que 20 anos, eu estava ingressando na faculdade e na minha cabeça, na época que eu fui decidir a faculdade, era para ser futebol, alguma coisa da educação física, né? Alguma coisa desse tipo. E acabou que eu fui para a área de tecnologia. Eu não tinha nada de tecnologia na minha casa. Minha mãe tinha uma máquina de escrever, para você ter uma ideia. Uhum. Mas quando eu entrei na faculdade, né, eu não sabia nada de nada. Então, eu tinha por mim que eu tinha que criar um grupo de iniciação científica para ir um pouco além das aulas, né? E aí eu conheci um rapaz que depois virou meu namoradinho por 4 anos, a gente quase casou. Mas eu conheci um rapaz na quadra de futebol e ele era muito nerd, né? E aí eu falei assim, cara, vou chamar ele para fazer um grupo de estudo em Java. Porque Java, na época, eu não tive Java na faculdade, né? Na faculdade eu aprendi Delphi, para você ter uma ideia. E aí eu falei, vou fazer um grupo de Java, porque eu acho que Java é um negócio que eu tenho que aprender e vai ser minha carreira. E aí eu fui, fiz meu plano de chamar ele para o grupo de estudo. Na verdade, era uma ideia, eu e um colega de sala. A ideia era ele ensinar para a gente, né? Era uma segunda intenção ali, o convite. E aí ele veio e falou assim, a gente foi lá super convidar ele, pô, você quer fazer parte do nosso grupo de iniciação científica, que a gente quer apresentar trabalho e tal, e é de Java? E aí ele falou, não. Aí meu plano ali, indo por água abaixo em 5 segundos, né? Aí ele falou assim, mas eu tenho um grupo de Linux, se vocês quiserem entrar. Aí eu olhei pro meu amigo e falei, cara, não sei Java, não sei Linux, não sei nada, não tenho nem e-mail. O que vier tá valendo. O que vier tá valendo. Foi aí que eu comecei a minha carreira em Linux, na faculdade de tecnologia, porque achei super interessante o tema. Convidei esse amigo nerd das quadras para fazer um grupo. Ele acabou chamando a gente para um grupo de Linux. E foi aí que eu começo a carreira em Linux. Minha primeira empresa, né, fiquei quase 12 anos lá nas duas idas, foi a For Linux, que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande ali pelos donos, pelo Rodolfo, pelo Marcelo. E aí, dentro da consultoria, trabalhando numa consultoria de Linux, e a gente sabe, né? Lá eu fui da época de Linux, que Linux era ainda... A gente tinha que entrar no cliente e provar que Linux era bom. Que você rodar um servidor de e-mail, colocar um firewall, por exemplo, fazer o proxy, a VPN da empresa com Linux, era tão bom quanto um software proprietário. E depois, nos anos, né? Os anos vindo e a nuvem chegando ali, mais ou menos em 2008, a gente descobre, né, que a base inteira desse lugar que a gente fala de nuvem é Linux. E aí a gente, como uma consultoria especialista em Linux, chaveia muito rápido, né, o negócio ali, a oferta de serviços, os treinamentos para entrar nesse mundo de DevOps, de cloud, que acaba tudo vindo junto. Comecinho de 2009, 2010, vamos dizer assim, mas mais forte, na minha visão aqui no Brasil, 2012. Né? Acho que 2012 chega no Brasil assim, cara, a gente precisa levar isso a sério.
né, empresas como um todo, levar isso a sério. E aí eu começo a minha carreira dentro da For Linux, chaveando os nossos treinamentos e os nossos portfólios de serviços para esse mundo mais nuvem, mais DevOps. Então, foi aí que, sim, um pouquinho de como eu entrei na tecnologia, como o Linux surgiu e aí como que se apresenta a cloud para a gente. Legal. E olha que interessante, pegando o gancho que você falou no início ali da sua apresentação. Você foi atrás de um cara para montar um grupo de iniciação científica. Então, a gente pode entender ali que já tinha, talvez inconsciente, uma veia para a liderança, né? Pelo interesse, ir atrás, querer resolver as coisas. Ah, que bacana, interessante isso. Gabi, você pegou basicamente, então, ali a entrada, né? Você falou que passou por toda a parte de técnica da For Linux, com Linux, né? Mas por que Linux? Por que Linux, né? Ó, é o que eu falei, né? Quando a gente entrou no grupo e começou a olhar para Linux, logo surgiu, assim, Linux foi me abrindo portas, né? Ah, entendi. Porque aí logo surgiu o meu primeiro estágio e a gente teve a oportunidade, tinha um projeto da prefeitura na época, da Marta, chamava sampa.org, depois virou os telecentros, né? E aí meu primeiro estágio foi trabalhar dentro de uma unidade do sampa.org que ficava dentro da minha faculdade, lá no NASP. E tudo era Linux, porque era uma forma, né, do governo do PT, na época, de incentivar tecnologias open source, porque você também tem redução de custo e tal. Então, o Linux acabou meio que indo potencializando. De toda a minha faculdade, o Linux começou a potencializar. Porque esse grupo, por exemplo, a gente tinha... Você falou esse negócio de liderança, depois a gente pode voltar nele. Mas é um pouco disso, assim, né? Eu acho que eu tenho uma coisa de uma liderança meio nata. Então, por exemplo, como é que a For Linux apareceu pra gente? A gente tinha um grupo e a gente falou assim, nossa, mas só a gente escolher, né? 3 nerds ali. Aí ficaram, acho que 5 pessoas, 4, 5 pessoas na época. No grupo. Falei, só a gente ficar escolhendo o que a gente quer aprender e o que é um grupo de iniciação científica, né? A gente tem que ter um pouco do desafio da pesquisa e tal. Claro. Então, a gente foi num evento na época e conhecemos a For Linux, no estante da For Linux, e aí a gente fez uma proposta para a For Linux. Ó, a gente quer trabalhar para vocês de graça, ou seja, a gente quer ser o polo científico de vocês. Que vocês deem para a gente, sei lá, manual para traduzir para os clientes ficarem mais fáceis, ou uma ferramenta open source para testar e a gente dá todo o relatório para vocês e tal. E a For Linux, na época, topou. Eu vou lembrar muito detalhes assim, mas ela topou e a gente virou um polo de estudo para a For Linux. E durou assim, bastante, assim, acho que o último ano da minha faculdade, mas durou menos do que a gente esperava, né? Na sequência, 3 das pessoas desse grupo foram trabalhar na For Linux. Então, meio que eu tive... Hoje eu falo a sorte, né? Eu tive a sorte de, por mais de ter feito uma faculdade de ciências da computação, de cair na torre ali, na carreira Linux, Unix, né? Unix-like, e não sair mais dela. Porque depois eu saí da For Linux, fui trabalhar numa consultoria como especialista Linux. Depois eu saí dessa consultoria, fui trabalhar na Cefaz, na torre Unix. Então, eu depois fui para HP, porque eu trabalhei na Cefaz, aí fui para HP atender a Vale do Rio Doce. Na torre Linux, porque você vai para essas empresas maiores, você tem sempre aquele especialista em Windows, né? Não tem o generalista que olha tudo. Então, acabou que minha carreira, ela foi, pelo menos a carreira técnica, né? Ela foi permeando só, né, a torre Linux, que a gente falava assim, ou o segmento de Linux e Unix. E aí, algum arrependimento de não ter feito Java? Cara, não. Então, engraçado, né? Não tenho arrependimento. Acho que a base de desenvolvimento que você pega um pouco na faculdade serviu depois, muitos anos depois, né? Para tudo que a gente fala de infraestrutura como código e você pensar na sua empresa sempre como uma prática de desenvolvimento, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas não tive arrependimentos, porque eu acho que a gente acabou conseguindo, né? Muitos profissionais de Linux, na minha visão, né, embarcaram nesse mundo DevOps, né, cloud, muito mais rápido do que outras esferas, né? Por ser uma coisa muito mais bit, né? Você saber exatamente por que está acontecendo e você debugar log, por que está acontecendo. Compilar kernel. Compilar kernel, quantas vezes na minha vida.
Mas isso acabou meio que ajudando a gente a ir para esse caminho mais de uma infraestrutura mais baseada em como o desenvolvimento pensa, usando ferramentas de automação. Então, acho que o mundo Linux ajudou a gente, vamos dizer assim. Entendi, legal. Até a Microsoft se rendeu, né? A gente não pode deixar de falar, né? Verdade, a gente que é de Linux lá atrás. Até a Microsoft, ela começa mais ou menos ali, talvez em 2015... né, a fazer campanhas, porque ela vem com o Azure e tal, fazer campanhas de que na nuvem da Microsoft, na época, nem chamava Azure, eu acho que era Windows Azure, acho que uma coisa assim, depois virou Microsoft Azure, alguma coisa do tipo. Mas você vê ela vindo muito, né, para essa pegada um pouco mais Unix-like do que, né, o Windows, que era muito mais gráfico e mouse, né? A gente falava que era os operadores de mouse ali, que tudo você configurava. No ClickOps, né? ClickOps. Boa, muito boa. Legal. Você falou um ponto que eu achei bem interessante da era DevOps, que chegou no Brasil ali em 2012. Você basicamente pegou, né, essa era. Como que foi entrar numa cultura DevOps, Gabi, para quem vinha ali de uma cultura mais gerenciamento de projetos em PMI, aquele gerenciamento de projeto cascata, quando a gente fala de cultura DevOps, trazendo manifesto, trazendo agilidade, como que foi essa mudança para você? Eu gosto muito de fazer um link, assim, de como que a coisa surgiu, né? Então, assim, para mim, o Manifesto Ágil, lá em meados de 2001 e tal, é a faísca, né? Então, você tem um Manifesto Ágil que é um pouco do expressar da comunidade de desenvolvimento de software, de que, cara, a gente deve pensar de uma forma melhor de fazer, porque não está tão legal da forma como a gente faz hoje, que é aquela coisa cascateada, né? Que você vem, faz uma análise de requisito, a pessoa que vai codar nem foi a pessoa que viveu um pouco o business, ela só pega ali uma análise e começa a sair código. Então, acho que 2001 começa essa mudança, aí vem os frameworks de agilidade para apoiar essa mudança, né? Aí, em 2008, quer dizer, você começa a se reinventar como um produtor de software, né? Um desenvolvedor de software ali, e você quer o quê? No final do dia, a essência dessa mudança é você se conectar mais ao negócio. No final do dia, não importa se é um framework, se é uma cultura, você quer entregar mais valor para aquele negócio. Claro. Só que para você entregar mais valor para aquele negócio é uma cadeia. Não adianta você codar, você tem que conseguir colocar isso em produção. E aí você começa aquela pressão, né, de, cara, me ajuda nessa cadeia, né? Vem comigo nessa cadeia. E aí, em 2008, a gente começa a falar o termo, né? Não que a gente não fazia isso antes, mas você começa a falar do DevOps, né? Que é um pouco, literalmente, a junção de me ajuda nessa cadeia da entrega de valor. Então, eu vou desenvolver uma feature, eu preciso pôr essa feature em produção. Eu vou começar a desenvolver código de uma maneira mais incremental, então eu vou precisar mexer mais em produção para colocar de uma maneira mais incremental. Antes a gente vivia, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano para colocar algo em produção. Então, em 2008, a gente começa a falar. E aí, toda coisa, né? Todo o framework, toda a cultura, toda a mudança de hábito que começa, precisa um tempo para maturar, né? Você tem empresas muito avançadas, outras empresas que nem sabiam que existiam, outras empresas hoje ainda, né? Falando, dá tempo ainda, né? Se você é essa empresa, dá tempo ainda, mesmo, né, uma década, né? Alguns anos depois. E aí você começa a falar de DevSecOps, que é como eu consigo, né, ajudar nessa cadeia de entrega de valor, né? De DevOps, de DevSecOps. E aí, acho que em 2012 é quando você começa a ver muito forte, né? Talvez aumentou muito no mundo, mas DevOps Days vindo muito forte, e não só em uma cidade, mas várias cidades do Brasil, né? A nuvem, estratégia de nuvem exigindo um pouco mais de automação, de velocidade. Então, você vem com a nuvem, com essas estratégias de jornada na nuvem muito forte. Você vê empresas nascendo, uma unidade de serviço só para focar nisso. Então, acho que 2012, eu falo que é um marco, né? Mas é um marco na minha carreira, na minha vida. Não tem nada, talvez, sistêmico ou relatório, mas acho que 2012 é um marco legal de que a gente começa, de fato, a olhar para isso de uma forma mais estruturada do que não só ouvir falar, eu ouvi falar. E aí eu acho que em 2000 a gente está falando de 2012, né? Quando a gente fala mais ou menos ali em 2015, a gente
tenta completar essa entrega de valor trazendo a segurança, porque fica tão, talvez pela palavra culminada ali da palestra do pessoal do Flick, de DevSecOps juntos, entregando mais valor ou fazendo não sei quantos deploys no Flick, no Flick lá. Eu tenho conta no Flick, cara. Se alguém stalkear, vai ver várias fotos, assim, cara, Gabriela adolescente. Então vai ser muito legal. Mas eu acho que aí, mais ou menos em 2015, a gente começa a falar muito forte de, cara, nessa cadeia de valor, o Gartner até publica uma foto muito legal do que é uma cadeia de DevSecOps, né? Onde DevSecOps entra nesse lugar, que é em toda a esteira e tal. Aí a gente traz segurança para esse lugar. E não é porque que tem que mudar o nome, né? É DevOps no final do dia, é a cultura DevOps. Mas eu acho que quando a gente intitula, né, um termo, uma tendência, você ajuda a fazer as pessoas a fixarem. Né? Então, acho que o DevSecOps ele vem muito nessa linha de... É uma cadeia de valor desde da concepção da ideia até a entrega em produção? Mas a segurança também tem que participar dessa cadeia de valor como inteiro. Então, aí a gente nasce o termo DevSecOps mais para ajudar a trazer a importância que a segurança tem que estar no começo, né? E até o final. E aqui, assim, é engraçado. Hoje eu também trabalho, né, com DevSecOps. E, assim, quando você pega para ler a história do surgimento do DevOps, da cultura, e depois como o DevSecOps integrou essa cultura. E hoje, assim, a gente fala de Shift Left Security. Então, assim, é uma coisa que ela vem, como você falou, ela nasce embrionária, ela leva um tempo para maturar. Aí tá, agora que maturou, eu estou fazendo DevOps legal. Vem a nuvem, microserviço, entregar com velocidade, gerenciamento de serviços que não podem parar, e aí você fala de alta disponibilidade. Aí você tem uma quebra de um paradigma muito grande que cara, quanto que custa a sua infra num data center físico? Migra para a nuvem. Tá, beleza. Como que eu entrego na nuvem? Aí o DevOps vem trazendo agilidade. Então, é aquela coisa que você fala, você tinha ali um projeto que demoraria 3, 6 meses para o cliente ver um entregável. Vamos pensar aqui, sei lá, num sistema de autenticação, onde ele pudesse logar, autenticar e fazer operações básicas. E hoje, você trabalha ali na sprint, a cada 15 dias o cliente já vê alguma coisa, ele já consegue ver alguma coisa. Então, assim, cada vez mais vai trazendo maturidade, vai trazendo coisas novas. Beleza, a gente tem nuvem, a gente tem agilidade, a gente tem infras a code, legal, bacana. Tá, e segurança? Putz, segurança. Galera, vem aqui. Sabe? Volta para a prancheta. Volta para a prancheta. Vamos conversar aqui. Como é que a gente pode melhorar esse negócio aqui? É isso. Sabe? É uma coisa muito bacana de acompanhar, assim. É muito legal. E aí é engraçado, você pensa assim, tá, legal, agora a gente tem segurança. Tá, só que o nosso desenvolvedor, junto com operações, junto com o time de quality, está entregando muita vulnerabilidade. Junta aqui de novo. Vamos falar de Shift Left Security. É uma coisa muito maluca, assim, que se você... É conectada, né? Exato. Então, uma assim... coisa vai puxando a outra. Não tem como, fantástico. assim, você tentar seguir caminhos separados. Porque quando a gente fala de operações, o que eu vejo dentro de operações? Eu vejo, cara, uma empresa, sei lá, de core... Vamos pegar aqui fintech, core bancário, um banco, enfim, sei lá. Cara, que você tem a sua operação ali do dia a dia, você tem que cuidar do seu... checkout, você tem que cuidar da venda, o faturamento, o que passa cartão, o que passa maquininha e empréstimo. Enquanto isso, a operação tem que continuar, que você tem que cuidar do dia a dia lá, das máquinas que fazem todo o trabalho de gerenciamento, de perímetro e operação. Cara, uma coisa muito doida, assim. Então, quando você fala de operação, assim, é muito complexo. E se você não tem, como você falou, automação, e é uma coisa que é muito bacana, eu até já escrevi no LinkedIn sobre isso, de self-healing. Assim, quem trabalha com automação, quem trabalha com cloud, quem trabalha com DevOps e não tem self-healing, cara, você vai ter uma operação falha. Ineficiente, né? Ineficiente, pouco, né? exato. Não escalável, talvez. Exatamente, porque assim, o self-healing
você tem que ter uma observabilidade muito madura para fazer as coisas funcionar, né? Sim. E, para você montar um time de observabilidade não é simples. Porque é tudo ligado ali junto com a automação, junto com, sei lá, um microserviço, com a inteligência do negócio. Sim. E aí, agora já fazendo um gancho para a inteligência do negócio, a gente traz ali o olhar executivo, que é o que você faz hoje. Eu acho que quando a gente fala de um olhar executivo para uma operação que abrange DevOps, DevSecOps, eu acho que o que você traz aí como bagagem, como experiência, com certeza deve contar muito para poder coordenar a galera dentro de cada quadradinho, né? Para poder trabalhar de uma forma síncrona. E já fazendo uma pergunta, Gabi, dentro de uma posição executiva, quais são os desafios de um executivo que olha para SecOps e para DevSecOps? Cara, eu acho que assim, se eu tivesse que responder em uma frase, né, seria como você faz toda essa estratégia e essa complexidade que você falou, montar um time de observabilidade, ter um time ali que vai olhar, por exemplo, para o desenvolvimento seguro, como é que você conecta isso numa pauta estratégica? Que vê uma diferença muito grande que eu tive assim na minha vida, né, de sair, por exemplo, da consultoria. Na consultoria, eu entregava valor, né, entregava serviço ali, olhando muito para a automação. Quando a consultoria vinha pedir algum projeto de nuvem, algum projeto de DevOps, a gente ia muito focado em entregar, né? A gente era uma força impulsionadora para chegar naquele lugar, né? De ou automatizar, criar uma pipeline, ou entregar aquele serviço ou aquele ambiente na nuvem, fazer a migração. Então, você olhava muito para entregar valor para aquele negócio, mas você olhava muito na execução do que você estava sendo prestador ali, né? Então, vamos migrar 200 máquinas. Então, o meu valor ali para aquela empresa, enquanto consultoria, era entregar aquelas 200 máquinas. E, obviamente, alguém que me contratou estava defendendo isso na pauta estratégica. Claro. Né? De, olha, colocar essas 200 máquinas, esse nosso ambiente na nuvem, vai nos trazer isso, que é um retorno para a empresa. Quando eu estava na consultoria, meu foco era muito tecnológico, né, de entregar aquele serviço e tal. Quando eu fui para o lado do cliente, né, minhas últimas experiências de trabalho, eu vou para o lado do cliente que eu falo que é você estar numa empresa que não é uma consultoria. Né? Hoje eu trabalho numa empresa de SaaS. Então, eu entrego produto para o meu cliente. Né? Antes disso, eu trabalhava em fintech. Então, eu também estou entregando, né, serviço financeiro para o meu cliente, um B2C, ou às vezes até mesmo um B2B. Então, quando eu saio da consultoria e vou para o lado do cliente, uma grande mudança que eu tive assim, nessa parte executiva é como você conecta os desafios de operação, de DevOps, de infraestrutura como código, na estratégia do negócio. Como você leva... eu vou fazer uma pipeline, eu vou migrar alguma coisa para a nuvem, eu vou fazer um projeto para redução de custo em nuvem. Como é que você leva isso para uma visão de negócio? Então, para o executivo, não vê mais aquilo como um custo, ele vê como investimento para o negócio. Né? E eu vou trazer resultado daquilo para o negócio. Então, eu vou aumentar a receita, eu vou aumentar o portfólio de clientes, eu vou ter mais usuários ativos. Então, como você pega o assunto tradicional, que antes você era só um apoio, e você vira isso para a estratégia de negócio. E você está nessa pauta. Isso eu acho que é muito legal. E o desafio para dentro, que é para dentro do time, é como você pega um time que, num passado, estava mais preocupado com o servidor, né? O servidor está funcionando? Tá. Teve alguma indisponibilidade daquele servidor? E você leva o time a também entender que aquele servidor funcionando ou aquele servidor não funcionando, né? Eu fazer apertando o botão, eu fazer de forma automatizada, isso vai gerar um valor para o negócio. Como é que você faz o seu time, que antes era um ticket zero, né? Tradicionalmente um ticket zero. Até a própria área de segurança, se a gente for pegar. Né? Você recebe um ticket, antigamente você... Era uma segurança que você ficava no final do ciclo. Por quê? Porque o ciclo vinha a cada 3 meses, 6 meses. É muito financeiramente sustentável você ficar no final. E aí, antes de entrar algo em produção, depois de 3 meses desenvolvido, eu vejo se tem uma vulnerabilidade, peço para corrigir. E aí, esses 3 meses viram 4 meses. Mas tudo bem, que a gente já estava acostumado a entregar coisa lenta, né? Ou demorada. Então, você tem uma segurança que fica ali na ponta do funil. Quando você começa a falar de DevOps, de cloud, que a coisa vai entrando
né, numa esteira mais rápida, incremental, aí você começa a ver uma segurança do tipo, cara, a gente virou gargalo. E aí você começa a fazer por amostragem, né? Aí você fala, vamos pegar as features mais importantes que a gente entender aqui e faz um pentest e tal. E aí a gente foi vendo que aquele negócio não ia escalar. E a gente fala, não, peraí, a gente tem que levar a segurança para o começo, porque se a coisa agora é uma sprint, 15 dias, eu levo algo para produção, se eu estou no começo, aí eu consigo ser mais eficiente, mais escalável. Sim, com certeza. E aí, como é que você leva esse time que estava ali olhando para um business? Não estava olhando para um business, para um ticket, né? Eu tenho ali, eu imagino que eu chegava, eu tinha a minha agenda de pentests. E não importa o que eram necessariamente aquelas coisas que estavam entrando em produção. E você começa a levar a área de tecnologia e os profissionais de tecnologias todos para um mesmo momento, uma mesma página que é o que aquele produto é importante para a empresa, para o negócio da empresa. Por que é tão importante eu colocar um desenvolvimento seguro nesse produto? Qual é o nível de risco que ele tem de exposição para fora? Exato. E aí você começa a ter que levar todo o seu time, seja de segurança, seja de DevOps, para esse lugar mais de estratégia. Então, acho que hoje, se eu posso pensar qual que é o meu maior desafio como executiva, é fazer todo um time de nerds, né? Nerds que somos, né? Parar de olhar para aquela demanda ou para aquela necessidade, olhando para a tecnologia ou, né, pelo desafio técnico ali, e conectar que uma ação que você faz aqui ou que você deixa de fazer aqui vai impactar diretamente o OKR estratégia da empresa. Sim, verdade. Né? Então, a gente meio que democratizou um pouco esse olhar de entrega de valor para o cliente. Entrega de valor para o cliente. E as empresas que estão fazendo isso bem, né, os executivos que estão fazendo isso bem, estão conseguindo, na minha visão, ter mais sucesso em ser inovador, de ter uma empresa inovadora, né, de ter uma empresa mais segura, de ter uma empresa mais escalável, mais resiliente. Sim. Os executivos que estão conseguindo fazer isso. Para cima, colocar a gente na pauta, de dar conscientização para os executivos, para uma board de uma empresa, de como essas pautas de segurança, de automação, ajudam o business, né? E para o time, como as pautas técnicas ajudam os business. Na hora que você conecta isso, é sucesso, dá certo. Sim. Uma coisa que é interessante, pegando um pouco aí da sua história, um pouco do que você falou, da troca ali da consultoria para trabalhar do outro lado do balcão como consumidor. Você acha, Gabi, que quando você estava ali como consultoria, prestando serviço, sendo operacional, você chaveou que você foi pro lado do cliente, talvez ali como um gerente geral, depois indo para cargo executivo, como que foi para você entender, virar para o outro lado do balcão? Você acha que a sua parte técnica, o seu operacional ali de consultoria te facilitou? Ou foi assim, puta, eu dormi consultora, especialista, acordei executiva. Como que foi esse chaveamento? O que passa na cabeça de uma pessoa que está, sabe, buscando crescer na carreira executiva? Para mim foi muito natural, né? Eu não tive, talvez, um plano bem traçado em quando que eu ia virar executiva e tal, mas eu acho que a consultoria foi um alicerce muito bom. Por quê? Porque você lida com o cliente todo dia. Né? Então, você tem que evoluir várias soft skills. Né? Você tem que entregar valor para o seu cliente, porque senão ele não renova o seu contrato. Né? Então, você tem que ser essa pessoa que, por mais que você esteja entregando, sei lá, uma pipeline automatizada, você tem que estar entregando valor para ele, porque senão ele não vai conseguir enxergar que ele precisa de você ou ele precisa, né, desse valor que ele despende para você. Então, isso faz você sempre estar muito conectado. Óbvio que quando você está numa consultoria, os recortes, né, você às vezes não tem acesso à empresa inteira. Hoje, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho acesso à empresa inteira. Legal. Na consultoria, você sempre vai ter um recorte de onde te posicionaram. Eu trabalhei em consultorias pequenas. Né? Eu acho que tem consultorias e consultorias. Acho que é bom falar sobre isso. Você tem consultorias muito grandes, como uma Accenture, como uma IBM, que elas também entram em clientes lá na carga executiva. Né? Eu trabalhei em consultorias como a For Linux, né? Que a gente está muito mais focado em entregar valor para aquele cliente no tecnológico, né? Capacitar a equipe, né? Um pouco mais abaixo do que está numa board, por exemplo, influenciando uma board. Então, você tem consultorias e consultorias. Mas a consultoria ela me ensinou, primeiro, a ser muito resiliente. Né? Então, você tem cenários que mudam todo dia. É cliente que muda,
muda a stack de ferramenta, muda o tipo de cliente que você atua, perfil, temperamento, tamanhos, né? Então, você tem na consultoria, você tem um dinamismo muito grande. Uhum. Que isso, às vezes, quando você vai para o lado do cliente, né, ou numa empresa, esse dinamismo que você tem, essa capacidade de você se reinventar num curto espaço de tempo e a quantidade de know-how técnico que você tem, porque na consultoria você muda toda hora, isso é muito bom quando você vai para o lado do cliente, porque lá você acaba sendo apresentado para um cenário, óbvio que a complexidade da empresa existe, mas é um cenário conhecido ali. Depois que você conheceu aquele cenário, você não vai todo dia, imagina, mudar, uma nuvem, vai para outra. Então, você acabou de fazer um projeto tudo na AWS. O cliente da segunda-feira é Azure. Você não vai acontecer isso na sua empresa hoje. Você pode até querer novos parceiros, pensar numa estratégia multi-cloud, mas a coisa vai acontecendo de uma forma mais orgânica, né? Sim. Não é? Segunda-feira você acorda, era um banco de dados, agora é outro. A consultoria é muito disso. Então, essa minha jornada em consultoria, né, essa década que eu fiquei em consultoria, para mim foi muito bom. E eu acho que é um diferencial da velocidade com que eu evoluí na cadeira executiva. Né? De gerente, eu passei para gerente geral, hoje estou como diretora, porque me deu essa casca grossa, vamos dizer assim, né? Uhum. E esse olhar para o negócio sempre. Né? Legal. Porque a consultoria, se você não faz isso, você perde o cliente. Né? Ele Sim, tem que entender o seu valor quase que todo dia que você fala com ele. Então, essa coisa de se expressar bem, muito conectado ao negócio, é algo que eu trouxe da consultoria e eu acho que deu muito certo do lado do cliente. Sim, com certeza. Eu lembro uma vez que a gente trabalhou junto num projeto de entrega de Kubernetes. Era legal, assim, pelo menos na minha lembrança, né? Que a gente falava assim, pô, eu tenho que fazer aqui a segurança da AWS, tenho que fazer aqui a segurança da parte de cloud privada e a gente vai ter que subir container e tal, assim. Aí tinha uma galera lá de especialista de container, o cara que era especialista SecOps, especialista ali de sistemas, né? O sysadmin da vida. E tipo assim, vamos lá, a gente vai ter reunião com a nossa gerente geral. Meu, era muito louco, assim. Quem é que é a gerente geral? O Gabi, os caras, puta que pariu. Meu, não, mas era assim, era muito engraçado. Porque, mano, eu lembro assim que a gente entrava na sala e aí você começava, isso aqui, assim, não, porque isso aqui eu já trabalhei, porque isso aqui conecta aqui, porque isso aqui faz assim. Então, assim, eu acho bacana quando o executivo, o diretor, o gerente, ele tem não só a visão executiva, porque é importante, sim, para você seguir na carreira, mas quando o cara ele olha assim de cima para baixo, ele fala, cara, aqui tá assim, aqui tá assado, ele traz a experiência, ele coloca a expertise dele, e ele consegue cobrar do time porque ele tem uma vivência. Então, assim, quando a gente lida com um time muito técnico, a gente tem que falar de igual para igual, né? É bacana porque, assim, tem que ter uma sinergia. E aí, não, cara, assim, ó, porque uma coisa que eu acho legal, a pessoa que está num cargo executivo, ela tem conexão com o board da empresa. Como você falou, ela tem visão do negócio. Essa visão do negócio, ele chega até certa altura dentro da hierarquia da empresa. Então, assim, fica ali no diretor, no gerente geral, bate um pouco nos gerentes e dali já começa a virar a chave mais para a parte técnica, né? Normal, porque, cara, você não vai falar sobre gestão de negócio com o cara que está operando ali um firewall. Não faz sentido. O cara tem que entender o trabalho dele. Eu acho que a pessoa que faz essa tradução de negócio para técnico, ele começa ali no gerente geral e vai até ali o gerente coordenador. Então, acho que a parte bacana disso, de você olhar e falar, cara, isso aqui tem que fazer assim, é porque você está com a visão do negócio, você entende para onde o board está visando, está querendo ir como empresa. Cara, vamos assim porque isso aqui vai dar bom, entendeu? Isso aqui eu já sei que dá para fazer assim. Eu acho muito interessante, né? E aí eu lembro, assim, quando a gente entrava em reunião... Boa lembrança, hein? Era tempo. Era tenso, não era tempo. Mas assim, saiu, funcionou.
Sim. Entendeu? Foi bacana, mas eu lembro que a galera tremia. A galera tremia? A galera tremia. Mas é eu legal. acho que é bom isso, né? Eu acho que você falou tudo, assim. É muito legal você ter líderes que conseguem, primeiro, traduzir, né? Segundo, mostrar o valor daquele trabalho que você está fazendo, porque você pode estar com uma visão, né? Ah, vou formatar esse celular aqui. Você pode estar com a visão de, beleza, vou fazer esse trampo. Mas se você consegue ter um líder que mostra para você o que está por trás disso, né? E tenta te conectar um pouco de estratégia, também te ajuda, como um júnior, por exemplo, um pleno, a você seguir nessa carreira, que quando você vira especialista, nem todo mundo quer ir para uma carreira de manager, né? Você tem a famosa carreira em Y. Mas quando você começa a ir para um sênior, para um especialista, né? Dependendo do nível do especialista, um especialista sênior, você também vai precisar começar a ter esse olhar mais executivo, mesmo que você ainda esteja numa cadeira mais técnica, né? Com certeza. Porque até a gente já falou aqui em outros podcasts, quando a gente fala assim dessa parte sênior. E eu defendo muito isso. Inclusive, já escrevi vários artigos no LinkedIn falando sobre isso. Que quando a pessoa ela não encontra o propósito para aquilo que ela está fazendo, o cara não vai fazer bem feito. Então, acho que quando o executivo, o diretor, ele consegue passar para a galera dele de apoio, que são os gerentes, e os gerentes cascateiam até chegar no técnico, e você encontra o propósito daquilo que você está fazendo, cara, você vai fazer porque você está entendendo o porquê você está fazendo. Você não é um mero apertador de botão, sabe? Sim. E eu acho que é aí que entra o sucesso pro especialista, pro sênior, pro coordenador, gerente, pro executivo, e acho que aí todo mundo cresce junto, né? Agora, eu acho assim, líderes, né, a missão nossa assim, de vida é conseguir tirar você do seu status quo, né? Então, assim, conseguir fazer com que você evolua todo dia, né? Frequentemente. E eu acho que para isso acontecer é muito sobre provocações, né? Então, eu, por exemplo, mesmo que eu entre nessa reunião, né, não vou lembrar exatamente dessa reunião, mas eu sou assim. Então, eu atesto aqui que é verdade isso que você falou. Porque eu entro nas reuniões e sempre vai ter, né? Eu tenho um gerente hoje que ele fala assim, Gabi, eu vou te compartilhar um documento aqui, eu pensei, mas eu tenho certeza que eu não pensei em todas as perguntas que você vai me fazer, né? Mas só de você preparar para entrar nessa reunião, por exemplo, né? Que seja técnica, que seja gerencial, porque hoje eu acabo liderando muito mais gerentes, né? Sim. Do que um time técnico. Mas entro nas duas reuniões. Mas eu acho que é muito sobre o líder, se ele está em profundidade técnica, e pode ser muito no techniquez mesmo ali, Kubernetes e tal, que é um lugar que eu gosto. Mas você também pode ser um líder que é um pouco mais afastado da parte técnica do techniquez, mas você consegue agregar na parte de estratégia, de eficiência operacional, de produtividade. Mas você tem que ter um embasamento para isso também, para o seu time comprar. Mas eu acho que a nossa missão enquanto líder é fazer a provocação, as perguntas certas para que o time consiga tomar melhores decisões. Né? Então, acho que esse exemplo que você deu era muito disso. Mas isso aqui não conecta com aquilo? Então, e aí o time vai recebendo aquelas provocações e consegue sair de uma reunião ou de um desenho ali, de um design doc, né, mais seguro de que a gente está tomando a decisão certa. E para você fazer isso como líder, você precisa ter muita propriedade, ou do business, Sim. ou da tecnologia que a gente está discutindo ali e tal. Então, acho que esse é um pouco assim, a gente vira líder, mas a gente não pode deixar de saber qual é a nossa essência. A nossa essência é provocar sempre o time, né, trazendo a visão do estratégico, se você sabe uma tecnologia, questionando se aquela tecnologia não tem um melhor jeito de fazer, para que o time, com essas provocações, possa tomar melhores decisões. Então, acho que esse é um pouco da minha essência hoje, e por isso que eu gosto de estar, às vezes, em todos os lugares, ou técnico ou não técnico, para tentar garantir sempre uma provocação. Você vai fazer uma reunião comigo e eu vou te falar, cara, sempre vou ter uma pergunta, né, muito de curiosidade também, ou de querer ter mais base daquilo, que às vezes só de você expressar para mim aquilo que eu te perguntei, você fala, pô, mas tem um jeito melhor de fazer isso, ou tem um jeito mais fácil de fazer isso. E aí essa acho que é a grande troca entre um líder e um liderado. Entendi. Até porque já no seu ponto de carreira, hoje você é líder de outros líderes, né? Então é diferente. Que nem você fala de tirar o líder ali
da zona de conforto ou tirar a pessoa que está abaixo de você e entender o status quo, né, da pessoa para desenvolver ela, para ela subir ou levar, na verdade, a informação correta abaixo. Você tem que, cara, mexer ali muita galera, fazer a galera jogar junto. Então, assim, eu hoje ali dentro do meu cargo de especialista, eu sou um líder técnico. Então, assim, eu tenho muito disso também, cara, fazer a galera comprar aquilo, entendeu? Exato. Sabe, pô, porque chega pra gente ali do gerente, ó, esse aqui é o projeto, cara, isso aqui vai custar milhões pra empresa. Então a gente tem que fazer. Você tem que fazer a galera que tá com você comprar aquela briga, né? Então, assim, é um trabalho bem desafiador, né? Eu Exatamente. acho que para o executivo ele se estende muito mais, porque você tem o executivo, ele cuida de vários líderes, né? Então, assim, sei lá, você deve ter uns 5, 10 gerentes abaixo de você, e esses caras têm mais 2, 3 coordenadores, e cada coordenador tem mais 10, 20 pessoas. Então, querendo ou não, você é a cabeça, né, daquela galera. Então, assim, deve ser um trabalho bem, né, assim, a vida ali executiva é um trabalho bem de entender, óbvio, né, que você não vai entrar num contexto técnico, porque não faz mais sentido. Mas, assim, você tem que entender do grupo como um todo, eu acredito, né? Sim. Eu acho que sempre faz sentido entrar no contexto técnico, sabia? É que eu vejo bastante gente falando assim que... Vai largando a mão, né? Então, assim, eu basicamente, assim, eu estou estudando liderança, né? E eu vejo muito aquela coisa assim, o líder, quando você se torna líder, né, você tem que parar, entendeu, de ser operacional. Assim, até certo ponto eu também defendo isso. Então, tipo assim, no meu ponto de vista, quando você é líder, que você está num cargo, sei lá, coordenador, gerente, gerente geral, você tem que desenvolver as pessoas, você tem que desenvolver outros líderes. Não que você vai fazer o papel de um RH, um papel de um mentor. Não, né? Não é só isso a liderança, né? Tem que saber do técnico. Mas, na minha opinião, assim, se você também não desenvolve pessoas e foca muito no técnico, você é um especialista no lugar errado, entendeu? E porque assim, a- pessoas precisam de você, da orientação, entendeu? De se desenvolver, que nem você falou. Hoje você desenvolve outros líderes, Sim. né? Então, assim, óbvio que você não vai largar o técnico. Deixa pra lá, se vire, não é mais meu papel. Mas eu acho que, assim, você vai perdendo com o tempo aquela veia técnica, né? É. Eu acredito que é natural. Eu acho que é muito relativo, assim. É óbvio que se você falar assim, nossa, Gabi, você pega agora e abre um Terraform e sai codando e faz um PR. Não, né? Não faço. Talvez só para a faculdade que eu dou aula. Uhum. Mas eu acho que é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, às vezes a gente entra em discussões muito técnicas, né? Entendi. De entender por que, que um produto vai ser daquela forma ou por que, que a gente vai escolher descontinuar uma tecnologia. Então, você vai estar nesse lugar. Eu não consegui ver, e eu defendo isso porque é muito do que eu vivi. Eu não consigo ver essa separação, né? Hoje mesmo, por exemplo, vou pegar o meu dia de hoje. Eu fiz uma primeira reunião que é super estratégica, falando sobre, né, OKRs, direcionador de 24, que a gente começa agora a desenhar toda a estratégia do ano que vem. Então, essa foi minha primeira reunião. Lá, mais ou menos na hora do almoço, eu sentei fui fazer um papo com um dos caras mais nerds da empresa hoje, que está muito na missão, né, um chief de arquitetura, está muito na missão de garantir que a gente vem construindo as coisas reusáveis, com tecnologias padrões. E aí, quando a gente entrou ali, foi uma discussão técnica sobre os produtos que eu cuido na empresa hoje, né? E aí era muito tem isso, tem aquilo, tá usando o framework de JavaScript tal, o framework de JavaScript Y. E eu tava nessa discussão, e tudo bem, não era do tipo, não, peraí, eu vou chamar alguém do meu time para se juntar a mim aqui. E aí eu peguei as informações e falei, cara, eu vou dar uma olhada do que está acontecendo ali, para a gente ver se a gente está né, se desvirtuando nas tecnologias que a gente quer seguir como o caminho. Entendi. Depois disso, eu tive uma reunião super de RH, assim, né, sobre
contratação, headcount e tal. Então, quando você pega o meu dia de hoje, né? O meu dia de hoje, ele foi para a estratégia, foi para um operacional de gestão, que é falar de headcount, defender headcount, né? Foi para um técnico de por que a gente está usando determinadas tecnologias no produto que eu cuido, né? E aí vim para cá. Então, eu acho que um líder é pouco sobre a gente delimitar os nossos quadrados. É óbvio que tem líder dentro da empresa, até líder dentro da minha área, que não é tão eclético assim, né? Que em algum momento chaveou um pouco mais a carreira, saiu um pouco mais desse técnico e hoje é um cara muito pessoas, muito agilidade, melhor até que eu, por exemplo, né? Que, sei lá, navego mais. E aí, óbvio que se você navega mais, talvez você não tenha tanta profundidade. Não sei, pode ser relativo isso. Mas eu acho que é muito do perfil da pessoa. Entendi. Não é sobre você ser líder hoje ou você ser gerente geral hoje e depois diretor. Eu acho que é muito sobre o perfil da pessoa. Até porque também tem espaço para todos os tipos de perfis, né? Então, assim, a galera gosta muito de discutir tecnicamente comigo. Mas por quê? Porque eu também gosto dessas discussões. Sim. Né? E tento contribuir de alguma forma. Claro. Hoje, talvez a mais aprendo do que contribuo. Acho que mais aprendo do que contribuo. Mas gosto de aprender, porque aí eu sempre estou atualizada das coisas. Né? Então, sei lá, o time de segurança... né, da empresa lá, eu mais aprendi nesses últimos 2 anos que eu fiquei com eles, mais aprendi do que contribuir. Mas as contribuições que eu faço, que é uma bagagem que eu pego, porque vim da área, né, de cloud, de DevOps, super entregou valor, né, porque a gente conseguiu unir demais essas duas áreas, né, por causa da minha bagagem e o aprendizado. E se você me perguntar coisas muito profundas ali, discussões de pentest, por que está usando esse protocolo, e aí eu estou nessas discussões também. Então, eu acho que é muito do perfil. É mais sobre o perfil da pessoa do que necessariamente qual é o cargo que ela está hoje. E, óbvio, a empresa também. Acho que o perfil da empresa. Hoje eu trabalho numa empresa que é bem-vindo essas discussões técnicas no nível de diretores. Entendi. Então, também ajuda. Porque numa empresa anterior que eu trabalhei, por exemplo, o nível de direção já eram pessoas que tinham largado muito. Então, sempre estavam com apoio técnico para fazer uma discussão. Então, acho que também a empresa que você trabalha, o tamanho da empresa que você trabalha e o perfil da empresa que você trabalha muda bastante. Quer ver um exemplo? Você já foi em algum evento assim grande dessas clouds, né? Já. Um Google Next ou o reInvent da AWS? Já foi. Quando você vai nesses eventos, eu acho incrível isso. Aí vai uma pessoa apresentar uma determinada tecnologia e você senta ali como telespectador para ouvir e você fala, cara, essa pessoa manja pra cacete. Não podia nem falar palavrão. Essa pessoa manja muito. Aí você vai pegar o currículo daquela pessoa, ela é uma pessoa de produto, é uma pessoa de marketing. Sim. É o drive dessas empresas, né? Quando você pega uma empresa como a AWS, como o Google, como a própria Microsoft, você vê que o drive da empresa é um drive técnico. O cara de marketing vai talvez te dar um banho. Verdade. Do Cloud Armor, por exemplo, né? Que é um AF ali do Google. E aí você vai achar que você está falando com um técnico. Aí você fala, cara, é verdade. Mas é o drive da empresa. Exato. E aí a pessoa não larga o técnico. Por quê? Porque ela é o drive da empresa, então ela está sempre nessas discussões. Sabe? E eu acho que assim, a área de produto também, né? Ela tem que estar ligada no técnico, porque, cara, Total, a área de produto ali, ela vai entender o que a empresa, aonde a empresa está, o nicho que ela está, o que a empresa tem, para onde a empresa vai, e ele vai pesquisar tecnologia, coisas, e ele vai ter que estar muito conectado a um nível especialista, um nível ali, a galera mais operacional, para entender se o produto que a empresa quer entregar está de acordo com o mercado, está na tendência e se a parte operacional está caminhando junto. Então, assim, o cara que é de produto, eu vi muito isso já. Tem um amigo meu que ele é especialista de produto. Cara, eu aprendi muito com ele, assim, para falar sobre produto, sobre entrega, sobre valor, sobre visão estratégica, trabalhando 2 anos do lado dele. Assim, mas que você falou, uma experiência incrível, galera de produto, assim. É muito legal. Mas tem pessoas e pessoas, né? Eu acho que tem, por exemplo, claro. Você vê a diferença, a qualidade de diferença quando o cara de produto, a mulher de produto, ela entende do negócio, né, a necessidade do cliente, mas ela consegue converter e tá numa discussão mais técnica. Sim. Cara, é fantástico. Sim, assim, é verdade.
E eu vejo um pouco do drive dessas empresas. Então, assim, talvez as empresas que têm um mindset muito de tecnologia, eu acho que essa é um pouco da mudança, né? Você vê as empresas querendo ser empresas drivadas em tecnologia. E isso faz muita diferença do perfil do profissional que você vai ter ali. Claro. Né? Então, você pega, por exemplo, uma Ambev. Agora, ela se intitula Ambev Tech, né? Ela tem uma unidade de tecnologia. Eu sabia, que legal. É super recente, assim, não é tão recente, mas se você pegar a história da Ambev, né, ela entendeu e começou a participar de eventos de tecnologia, patrocinar eventos de tecnologia. Que bacana. Você vê a mudança, uma empresa sei lá, centenária, talvez, de tamanha expressividade, levando essa frente de tecnologia. Com certeza, o perfil das pessoas ali dentro começou a também ser transformado para ser uma empresa mais drivada em tecnologia. E aí você precisa acabar sendo técnico. Então, eu acho legal empresas que estão mudando para esse lugar de tecnologia sendo a espinha dorsal. Legal. Para a gente fechar nosso último bloco aqui, Gabi, quais que são os principais desafios hoje que a Gabi, executiva de operações, executiva de engenharia, enfrenta, e quais são os desafios que você acha que estão por vir, aí levando em consideração o que você estuda, o que você vê da evolução do mercado como um todo para de tecnologia? Boa. O estão por vir é sempre um lugar perigoso ali, né? De a gente tentar prever um pouco o futuro. Mas eu acho assim, o grande desafio hoje, né, é a gente olhar para dentro da empresa e como você coloca segurança, né, e DevOps dentro da estratégia de negócio. Né? Então, como que você olha para a estratégia de negócio e tenta trazer essas temáticas? Como é que você muda a cultura da empresa para que isso não seja só a responsabilidade da área da Gabi? Então, um pouco do meu papel hoje dentro da empresa é fazer com que segurança, quanto resiliência, quanto escalabilidade, seja consciência do time de produto, né, do head de engenharia, do desenvolvedor que está codando aquilo. Então, esse acho que é um grande desafio. Né? Quando a gente pega esses temas que antes eram apoio, e eles viram o cerne de tudo. Né? E aí você vai ter desenvolvedores desenvolvendo de uma forma mais segura, você vai ter desenvolvedores desenvolvendo um produto que é escalável, e se a empresa bombar, aquele produto não vai ter incidentes, ele vai conseguir, vai ser self-healing, por exemplo. Agora, quando eu olho para o futuro, né? O futuro, eu acho que a gente tá nesse lugar que a gente não vai ter mais esses... É o que eu penso, é o que eu espero. Minha filha, quando for entrar na área de tecnologia, espero que ela vá para a área de tecnologia. Vai ficar um registro aqui para ela daqui 15 anos, quando ela estiver indo. Java ou Linux? Linux, com certeza Linux. Mas eu acho que lá na frente, né, a gente não vai mais ouvir DevOps, a gente não vai ouvir segurança, security shift left, a gente não vai mais ouvir isso. Né? E aí acho que a academia precisa estar nesse lugar também, que eu acho que ainda está atrasada nesse lugar. Por que a gente tem todos esses rótulos, essas buzzwords, esses frameworks? Porque a gente veio de um lugar onde não era assim, e a gente está num período de transição. Então, pensa daqui, sei lá, uma década, que você vai sair da faculdade e você já vai ser um engenheiro que já se preocupa em segurança, você já pensa em escalabilidade, e talvez a gente tenha até outros nomes, né? Sim, sim. Porque isso, a gente está eu sempre falo que a gente está num período de transição. A gente está saindo de um modelo e indo para um outro modelo. E você tem, obviamente, uma jornada grande. Tem empresas que já estão lá, que já nasceram cloud native, Sim. que já fazem isso de uma maneira muito mais fácil. Tem outras que têm 50 anos, têm 100 anos de existência, e você não muda tão fácil assim. Verdade. Você tem que mudar estruturas organizacionais para mexer nisso. Então, para mim, o futuro, né, ou o futuro logo, é a gente tendo pouca divisão, se preocupando pouco com essa questão, né, de áreas de silos, de quebra de silos, né? Mas eu também vejo um futuro desafiador, que é a tecnologia, né, para o bem e para o mal. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala muito de vulnerabilidades numa empresa, a gente falava muito de uma biblioteca desatualizada,
Hoje a pegada é outra, né? Não que isso não seja um problema, né? Claro. Esses toques de vulnerabilidade, SAST, DAST. Mas a maior dor das empresas, ou o maior desafio das empresas é fraude. Né? E a fraude está na regra de negócio, não está necessariamente na forma. Então, o desenvolvimento seguro é mais hoje sobre a gente pensar de uma maneira que eu não tenha fraude do que necessariamente de eu pensar na versão que eu estou colocando, a minha biblioteca de autenticação ou o protocolo que eu estou usando de criptografia, se é um TLS, alguma coisa assim. Então, acho que o desafio que nos reserva, quando a gente olha as estatísticas, né, é muito nesse lugar de fraude. Como a gente cria tecnologias, como a gente usa a inteligência artificial para ter gatilhos que a gente consiga resolver as nossas fraudes. Porque essa pavimentação de vulnerabilidades, de você proteger a esteira para que você não coloque coisas vulneráveis de forma automatizada, isso é o presente. Né? A gente está fazendo isso, tem empresas, obviamente, que não estão ainda nesse lugar, mas isso é o presente. A gente está numa fase de aculturamento, né? Aculturamento. Então, acho que é fraude, né? Tem uma revista que chama Cyber Magazine, e que eles se consideram, né, os maiores, talvez uma instituição que olha para tendências e números da área de cybersecurity. Né? Então, eles se titulam como uma instituição bem expressiva. E eu gosto bastante, né, porque é super recente, que eles falam, né, que até 2025 o crime cibernético vai custar para a humanidade 10 trilhões de dólares, 10 mil trilhões de dólares. É muito dinheiro. Se a gente fosse comparar com uma potência econômica, estaria em terceiro lugar. Perderia só para os Estados Unidos e para a China. Pensa como é lucrativo esse lugar. Com né? certeza. Como é lucrativo esse Com lugar certeza. de fraude. E fraude, cara, aí tem N, né? Acho que dá para fazer um podcast só para falar de fraude. Né? Tá mesmo. Esse final de semana eu fui para casa da minha tia para formatar o celular dela, porque ela foi, né, hackeada ali, só que graças a Deus tinha um pouco dessa consciência de, meu celular está se mexendo sozinho, sabe? Meu celular está se mexendo sozinho. Entro em aplicativos ou não entro em aplicativos? E aí não entra em aplicativos, e aí fui lá fazer todo o reset do celular dela. Né? Mas essa consciência, quantas pessoas caem nesse nível de fraude? Então, acho que um pouco da nossa preocupação para o presente e futuro é como menos sobre automação, menos sobre silos, porque eu acho que isso é um aculturamento que vem vindo muito bem, mas é como a gente usa a tecnologia para combater esse mercado maluco de fraude. Sim, é o que eu falo muito para a galera que trabalha ali na sinergia de DevSecOps comigo. Eu falo, gente, a gente precisa transmitir o pensamento de que corrigir o código, o software, a API, seja lá o que a gente vai entregar, ele é muito mais caro de corrigir em tempo de desenvolvimento. Exato. Né? Então, isso vem, né, de encontro com o que você falou da terceira economia. Né? Então, porque, assim, como a gente recebe, né, a galera de tecnologia hoje está num pilar ali financeiro diferenciado, né, de empregabilidade, coisa assim. Cara, do outro lado do balcão, o hacker ali, o atacante, ele tem motivações financeiras muito maiores. Né? Então, eu acho que essa briga aí vai dar o que falar por muito tempo. É isso. E as empresas vêm se unindo, assim, os grupos vêm se unindo. Inclusive grupos de executivos. Recentemente participei de um encontro de CISOs dentro do Google para a gente super trocar figurinha e tal. Então, acho que tem um olhar de contribuição, né? Nós que estamos aqui do lado do bem, um olhar de contribuição para se ajudar. Eu acho que os funcionários fazem isso, né? Então, você deve ter um colega que trabalha em outra empresa e vocês trocam. Eu tenho, né, uma pessoa que trabalha em outra empresa e a gente troca. Mas isso cada vez mais vem se oficializando como algo sistêmico, colaborativo, né? Então, acho que isso está sendo bem legal. Você tem, às vezes, dentro de eventos, uma chamada, o TDC, recentemente, por exemplo, um evento que eu acompanho bastante, da comunidade, você também... Né, agora tá dentro do TDC tem um fórum de executivos para ajudar, né, um pouco dessa troca de experiências. Eu acho que a gente vai, obviamente, ir para um lugar melhor se a gente faz juntos. Com certeza, verdade. Legal, Gabi, muito obrigado por participar aqui com a gente. Queria agradecer a sua presença, trazer todo o seu know-how de desenvolvedor, de administrador de Linux, de
consultoria, gerente e agora a parte executiva. Foi muito bacana o nosso papo aqui. Eu acho que a galera aí vai gostar. Queria agradecer imensamente sua presença. Sei que você veio de longe aí, né? Morando no interior agora, cansou de São Paulo. Me rendi ao né? interior. Isso aí, tá certo. E espero que a gente tenha mais papos aqui para falar, né? Que a gente pode falar aí de DevOps, cara, semanas, né? Num podcast. Exatamente. É uma coisa muito legal. Muito obrigado, Gabi, pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, assim, um carinho incrível por você. Obrigado pelo convite. Pode sempre chamar, estamos aqui, gosto de trocar, sou acadêmica do jeito que sou, né? Sim. Gosto bastante de transmitir a mensagem, né? Levar um pouquinho do que a gente vive, nossas experiências, que pode ajudar com certeza pessoas que estão, às vezes, em momentos diferentes de carreira. Né? Então, Verdade. eu que agradeço o convite aqui, foi muito gostoso, o papo passou super rápido. Passou muito rápido. Valeu mesmo, demais. Né? Valeu. Gente, muito obrigado. Bate-papo aqui com Gabriela Dias, executiva de área de operações de engenharia. E a gente se vê no próximo podcast. Valeu!